Vamos então à palavra do Senhor, 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. Fica sentado porque eu vou fazer uma leitura um pouco longa. O tema é cansados que desistem contra cansados que persistem. Cansados que desistem contra cansados que persistem. Vamos lá, 1 Samuel 30, versículo 1, diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando perseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Então, Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram a ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos, demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos a Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e te levarei até eles. 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando, e muitos bens que estavam tomados da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou. No dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo os que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são despojos de Davi. Aleluia. Bota a mão na direção do seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a Tua palavra aqui entregue, Senhor. Me coloco, Senhor, como mensageiro Teu. Espírito Santo de Deus, fala conosco e toma-nos, Senhor, completamente, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos passando por um ano completamente atípico.
Um ano que existem dois grupos: os cansados que desistiram e os cansados que estão persistindo. Mas na totalidade, há um cansaço. Na totalidade, há uma esperança versus uma desistência. Na totalidade, as pessoas estão vivendo os momentos mais diferentes de suas vidas. Davi, ele estava passeando, digamos assim. Ele estava com o seu grupo. Ele estava com todos aqueles soldados. E como é que são os soldados? São os homens de uma região, são os homens mais fortes, são os homens que estão preparados para uma batalha, são os homens que fazem idade. Quem não é soldado numa região? Quem não é soldado naquela época? Não era soldado alguns idosos, não era soldado as crianças. Esses não eram soldados. Todos os outros que tinham alguma idade, tinham uma idade de batalha, tinham uma idade, uma força física, um vigor físico, esses eram soldados. E eles estavam indo atrás de um inimigo. Eles estavam passando pelos caminhos e vendo o que o inimigo fizera. E eles estavam sempre atrás do inimigo. O inimigo passava na frente, destruía tudo e o povo estava atrás. Eles estavam atrás tentando achar esse inimigo comum. Até que um dia, os soldados inteiros não estavam em casa, não estavam no seu lar, não estavam na sua região, protegendo a sua casa. Todos os soldados estavam na rua. Eles estavam trabalhando, eles estavam em batalha, eles estavam buscando o inimigo. Só que o inimigo chegou na casa deles. Só que o problema que estava lá na rua veio para dentro da casa de Davi. O problema que estava lá fora veio agora atrapalhar a casa dele. Aquele inimigo que vinha fazendo uma destruição na localidade, agora chega na casa dele. E eu fico olhando a nossa situação, eu fico olhando hoje uma doença como essa, uma pandemia, misturado com uma série de coisas que isso traz. Né? Que em determinado momento, via-se isso lá fora, via-se isso acontecendo, por exemplo, num primeiro momento, e eu lembro bem disso, quando nós estávamos ali perto de janeiro, ou ali em fevereiro, nós falamos, esse negócio está acontecendo lá na China, sabe, é lá do outro lado, a China, para chegar aqui, vai ser uma coisa muito difícil. E aí vem março, eu lembro no início de março, a economia já sentindo, todo mundo com muito medo, o mercado inteiro mundial já fechando, a Europa sendo tomada. A Europa tem 90% da população mundial, sabia disso? 90% da população mundial está no norte. O resto aqui, o sul, tem 10%. 10% só. O sul, eu não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos, tudo aqui é 10%. O resto, 90% está lá. E de repente, essa situação que estava lá do outro lado, fora da gente, vem para dentro da nossa casa. Uma coisa que estava lá na China, bate dentro do teu lar. E aí você vê, o inimigo, ele começa a primeiro causar um medo, um pavor, a distância, né? Porque era assim, uma das batalhas, e eu vou falar uma coisa importante, uma das estratégias de guerra, uma das grandes estratégias de guerra, era você tentar intimidar o inimigo só com o tamanho da sua batalha. Quando você chegava, era muito comum, nas batalhas, levavam os músicos, né, na frente. Aí, claro, Israel levava os levitas, mas outras denominações levavam bumbos, levavam trompetes, barulhos, marcha, explosões, tudo que podia fazer de barulho e de, digamos assim, de imponência, para as pessoas ficarem com medo. Tudo era pensado, e tudo que dava medo lá fora, agora chega dentro da sua casa. Essa semana, eu não acompanhei a reportagem, mas a pastora Márcia comentou comigo hoje, eu não sei quem soube, de uma menina que um cara entrou dentro da casa da pessoa, da mulher lá, bateu na mulher e levou a menina, sequestrou. Quem soube dessa história? Rebeca, quem soube? Um bandido entrou na casa, uma menina nova, 10 anos talvez,
estava em casa, a mãe, a menina, o bandido entrou, assaltou, brigou com a mulher, bateu na mulher, pegou e levou a menina embora, sequestrou a menina, levou a menina embora. Eu fico olhando essa situação aqui de Davi. Davi sai, vai para uma batalha, quando ele chega na casa dele, o que que tem? Nada. O inimigo levou tudo, levou a família dele, levou a mulher dele, levou os filhos dele. Os soldados que estavam junto com Davi estavam trabalhando, chegaram na sua casa, a sua casa estava destruída, não tinha nada, saquearam tudo e levaram sua família. E aí, tudo aquilo que aconteceu, aqueles homens que chegaram na cidade, encontraram uma cidade fantasma, onde todos os restos, todos os outros haviam sido levados. E aí, o que acontece nesse momento? Acontece um choro. E a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Aqui diz no 4, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Igreja, a estratégia do inimigo é exatamente essa. Ele te amedronta, depois ele te engana, e quando você não percebe, aí eu pego aqui um gancho na palavra do Daniel, quando você não percebe, você está sendo impactado por aquilo, e aí depende de você, depende do teu clamor, depende da tua voz, se levantar para mudar aquela história. O inimigo, ele simplesmente vai até a sua casa sem você perceber. Ele está ali, ele está diante de você, ele está em cima de você. E aí, o que acontece? Davi fala, vou orar ao Senhor. Olha só o que acontece com esse povo. Eles falam, vamos apedrejar Davi. Vamos apedrejar Davi. O líder, aquele que teve que tomar uma decisão, aquele que tomou uma decisão que não era com o objetivo de perder a família. O objetivo de Davi era tomar uma decisão para transformar a vida da família dele, dos que estavam com ele e também daqueles que estavam sendo atacados lá. O objetivo de Davi era mudar vidas, amém? Ele era um líder, e pela decisão que ele tomou, pela decisão dele, ele nesse momento está sendo condenado. Deixa eu falar para você que tem liderança, e é liderança na igreja, é liderança em casa, é liderança no trabalho, em qualquer lugar, as suas decisões, mesmo quando você tiver que tomar, mesmo que seja correta ou errada, vão cair sobre você. Não tem jeito. Toda decisão que você tomar, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, você é o responsável. Ninguém sabia o que fazer. Eu fico vendo assim esses comentaristas de televisão explicando o que deveria ter sido feito. É como se diz, é engenheiro de obra pronta, sabe? Ele olha para a ponte e diz, olha, essa ponte realmente é demais, mas dava para fazer com um pouquinho menos de tijolos. Essa ponte foi muito bonita, mas devia ter pintado de amarelo, porque verde fica esquisito. Eu lembro na minha faculdade que a gente dizia que existia, né, na época, era matemática, estatística, TI e administração. Então a gente brincava que pegava fogo numa determinada sala. E aí, o que acontecia? Os matemáticos diziam, dá para pagar com 30 baldes. Os estatísticos diziam, com 25,5 eu apago. O pessoal de TI dizia, vamos programar para apagar. E os administradores pegavam o balde e iam lá e apagavam o fogo. Porque de resto, era só falar. Quando você tem que tomar uma decisão, quando você fica à mercê de uma decisão, você precisa dizer, vai ou não vai. E Davi teve que dar uma decisão dele. Ele disse, a decisão dele foi, vamos sair todos os soldados e vamos atrás do inimigo. E eu fico imaginando a cabeça de Davi. É melhor eu pegar eles lá do que brigar com eles aqui, porque aqui a minha família estará vulnerável. Lá eu posso brigar à vontade. Mas o que acontece, ele vai atrás dos inimigos e o inimigo vem até a casa dele. E leva tudo. E pega um trabalho fácil. E nesse momento, Davi está sendo diretamente impactado pela decisão dele. Ei, igreja, sabe, quando você tem que tomar uma decisão, o que você tem que fazer é o que Davi fazia. Ele orava ao Senhor, perguntava, posso ir? E Deus respondia.
E essa era a decisão dele. A decisão dele. E ele estava pronto para responder e se responsabilizar por todas elas. E nesse momento, Davi olha para aquele grupo inteiro, 600 homens, e a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Davi. Ele olha para os 600 homens e tenta mais uma vez reunir 600 homens para fazer com que eles, mais uma vez, marchem junto com Davi. Agora não por uma luta, por um inimigo, agora pela sua própria família. Sabe, esses homens chegaram cansados. Quem aqui já fez algum tipo de arte marcial? Quem aqui já fez? Eu quando era garoto, eu já fiz algumas coisas, né? Eu era muito agitado, então minha mãe me matriculava em tudo. Capoeira, natação, violão, teclado, karatê, sei lá, judô, natação, polo esporte. Fala qualquer coisa aí, eu era matriculado em tudo que tinha aqui em Bangu. Daqui para lá do Quiruá até Castelo Branco, eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Natação, surf, tudo que minha mãe podia, golfinho, tudo que você possa imaginar eu fazia. E eu lembro que certa vez eu fui fazer capoeira. Rapaz, tu entrava naquela roda de capoeira para lutar aquele troço. Tu tinha que dar 2, 3 estrelinhas e rodar a perna para cima. E eu saía morto. Tu não conseguia mais respirar. Idem para jiu-jitsu. Jiu-jitsu é assim também. Quem já fez jiu-jitsu aqui? Cara, tu também já fez. Tu vai para o jiu-jitsu, tu fica 2, 3 minutos, tu sai um caco. E aqui, nesse caso, nós tínhamos homens que estavam indo batalhar. A necessidade física, o vigor físico de um soldado, homens que carregavam alimento, carregavam sustento, carregavam armadura, carregavam as armas, tudo que eles carregavam dava muito vigor físico. E quando encontravam alguém no caminho, como é que funcionava isso? Você no caminho, o tempo todo você podia encontrar alguém e poderia ter um conflito. O tempo todo eles estavam na adrenalina, prontos para lutar. E quando eles chegaram em casa, quando você chegava em casa, você tinha aquela coisa, sabe? Quem já pegou aqui aquele Santa Cruz, 6 horas da tarde, lotado, no dia de sol, com um cara gritando picolé moleca? Sabe do que estou falando? E você chega, você sai do trem, joga o suor no chão assim, pega uma Kombi ali no 45 e vai até a Boiobi desesperado, quando chega em casa louco por aquela piscina. E eles chegaram lá e simplesmente o que tinha era mais trabalho. Não dava para continuar. E a Bíblia diz que dos 600 homens, 200 não conseguiram continuar a luta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos estavam cansados, todos tiveram a mesma luta, todos estavam com a sua família sequestrada, todos estavam sem comer, todos estavam sem dormir, todos choraram até cansar, todos. Mas aqui, alguns continuam e outros desistem. Chega num momento no nosso ano, no nosso dia, na nossa vida, na vida do teu ministério, que você tem que saber quem você é. Se você é aquele que está cansado e vai continuar, ou se você é aquele que está cansado e vai desistir. Está lá, eles estavam cansados, eles estavam prontos para desistir. Havia ali, Deus entrega para Davi, Davi vai porque você vai atravessar e tu vai conseguir alcançar os inimigos, e tu vai recuperar tudo. Mas ali naquele momento, Davi consegue contar com alguns, porque outros dizem, nós estamos cansados, nós não vamos conseguir, nós não vamos continuar. Vamos pensar, igreja, se todos cansassem, o que aconteceria? Se todos estivessem parados, se todos desistissem, se todos não fossem continuar, aquela família não seria recuperada. Aquelas mulheres, crianças, idosos ficariam para lá, virariam escravos daquele povo. Não teriam nunca mais contato com eles. Mas por causa de alguns que continuaram, a história foi diferente. Sabe o que eu quero dizer para você? Em nome de Jesus, pode ser que do teu lado tenha gente que tenha desistido. Pode ser que do teu lado tenha gente que tenha cansado. Mas em nome de Jesus, lá no final da batalha, todos eles serão beneficiados porque você não desistiu.
Porque aquele que não desistiu foi até o fim para conseguir resgatar sua família. Sabe, resgate de família é algo muito sério. Não adianta. Se você quer salvar tua família, em nome de Jesus, é a hora, é agora, quando você consegue entender que você não pode desistir. Deixa eu dar aqui um recado para os solteiros e para as solteiras. Aproveitar a internet também. Recado para os solteiros e para a solteira. Cara, se o teu marido, namorado, noivo, noiva, namorada, sei lá o quê, começa um projeto e desiste, começa um trabalho e desiste, começa alguma coisa e não termina, não conclui nada que começa, se ela não tem responsabilidade, se ela não consegue fechar, se ele não consegue fazer, deixa eu falar uma coisa para você, família é projeto também, e há uma grande chance dele também falhar no projeto de família, há uma grande chance dele não concluir, porque família é um projeto, família é algo que você precisa todo dia administrar, todo dia fazer, todo dia perseverar e todo dia construir. Família não é igual o coração que está lá e fica batendo. Eu não sei quantas vezes meu coração bateu hoje, mas bateu. Amém? Família não é assim. Família é igual exercício físico. A minha barriga, eu não fiz. Vai crescer. É isso. Família, você tem que administrar. A família tanquinho é a família que todo dia tu está lá regando. Agora tem a família barrigudinha, que está sendo jogada, deixa para lá. É isso. Se o cara não, se a mulher, e é sério isso, a instituição família, ela requer um tratamento especial. Então, quando você olha pessoas que desistem pelo caminho, olha aqui, vamos pegar essa figura. Tinha um rio, quem está lá do outro rio? Os inimigos. Que batalha que eu estou indo? Soldados prontos para a batalha. Eu estou indo para uma batalha para resgatar quem? A minha família. A minha família. Como é que pode? O cara já fez tanta batalha e na hora de lutar pela família dele, ele não tem força. Ele diz, eu não consigo mais atravessar esse rio. É um rio. Já atravessaram tanta coisa. Já brigaram com tanta gente. Pô, esse povo já derrubou gigante. Esse povo, Deus já entregou tanta batalha na mão deles. Na hora de atravessar um rio, o cara está desistindo. Então, se você não tem hoje, se você consegue olhar para a situação e ver que a sua família, a sua casa, os seus projetos precisam atravessar um rio, atravesse. Sabe por quê? Quando você não conclui, alguém vai concluir. Lá do outro lado, tem um cara lá do outro lado levantando diploma. E você aqui do lado do rio. E disse, eu quase cheguei, eu comecei, mas eu não terminei. Você, lá do outro lado tem alguém arrumando um emprego, você diz, quase que eu consegui, porque eu tinha a chance de ir lá, mas eu não atravessei o rio. Alguém foi lá contratado e você não foi. Se você não entender isso, se você não entender que há uma diferença, porque todos estavam cansados, vou repetir, todos estavam, mas alguns desistiram e outros persistiram. E aí você tem que saber quem é você. Quem é você na hora de atravessar o rio? Porque, como eu disse para vocês, na liderança, na decisão, Davi tomou uma decisão lá atrás e disse, nós vamos atrás do inimigo. Decisão errada, está pagando por isso. Você também tem que tomar uma decisão. Você sempre está à beira do rio. Eu tenho certeza que você está olhando para o teu 2021 e você sabe que tem um rio para atravessar. Eu tenho certeza, eu tenho. E o meu, então, eu olho assim, tem uns 3 para lá, uns 4 para lá, uns 5 para lá. Eu estou escolhendo qual é o melhor rio. Sabe? E é por aí. Qual rio você tem que encarar? Qual rio você vai enfrentar? Porque a pior posição é dizer, não vou atravessar. Estou cansado. Sabe? Eu fico pensando, meu Deus, cara, teu filho está lá do outro lado, tua filha está lá do outro lado. Tem uma história, essa história, eu não sei datar, enfim, eu sei que ela é antiga, eu conto ela há bastante tempo, de um carro, tinha uma criança, acho que com a perninha embaixo da roda, assim, e o carro soltou, o freio soltou alguma coisa, e o carro rolou, e foi na perna da criança. Era uma criança pequena, sabe? Quem estava perto? A mãe.
A mãe estava perto. A mãe, presta atenção nisso, tomada de adrenalina e do Espírito Santo, essa mãe meteu a mão no carro e levantou o carro e tirou o garoto. Como? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que naquele momento a mulher meteu a mão no carro e ela fez o que ela tinha que fazer. Eu vi a história de um homem. Um policial, vou até compartilhar depois isso com vocês lá no grupo. Esse homem, ele tem as mãos queimadas, os braços quebrados, cheio de pino, ele tem problema na coluna, esse cara está todo destruído, porque um suicida jogou o carro em cima de um grupo, amigos deles, eles, polícia da rodoviária federal. Ele falou que ele olhou para o carro, viu os amigos dele, amigos, sabe como é igual a igreja, é uma família, eles estão todo dia juntos. Ele conhece o filho, é padrinho do filho, aquelas histórias que vocês sabem como é que é. Vira uma família. Ele viu os amigos dele num carro, o carro incendiando, os amigos gritando. Ele meteu a mão no carro pegando fogo, meteu a mão no fogo e começou a tentar abrir a porta. Eles fizeram tanta força, que ele teve desligamento nos braços e quebrou o braço em 3. Fazendo força. E não desistiram e conseguiram salvar 2. Um morreu. Vou mandar essa história para vocês. Por quê? Porque naquele momento, o que move a paixão, a história que move você para conseguir chegar do outro lado. Então você tem que entender que todos estavam cansados, mas alguns desistiram e outros persistiram. E aí, o que acontece? Davi vai à frente, encontra 2 pessoas, encontra dois homens, alimenta esses homens mostram onde os inimigos estão. E nesse momento, eu fico pensando nessa história, eu gostaria muito que você pensasse nisso. Esses homens são alimentados e diz, o inimigo está lá. A Bíblia diz que Davi continua chegando com esses homens, vai até aquele local e começa uma batalha. A batalha durou, presta atenção nisso, o dia inteiro, da manhã até o final do dia. Um dia inteiro lutando capoeira, um dia inteiro lutando jiu-jitsu, um dia inteiro brigando. E eles conseguiram ganhar toda a luta e conseguiram recuperar todo mundo. E aí que vem o barato da história. Presta atenção nisso, servo. Presta atenção nisso, cristão. Presta atenção nisso, mulher de Deus. Olha o que acontece. Eu fico imaginando, e eu gosto muito de ler Bíblia assim. Eu fico olhando para a história e fico pensando, cara, se eu fosse um garoto sequestrado, eu estaria todo dia dizendo lá, ah, mas meu pai vem me salvar, sabe? Ah, mas meu pai vem, tem certeza. Davi, meu pai é soldado de Davi, eu tenho certeza que meu pai vem. Aí eu tô lá no meu cativeiro lá, olhando na minha fresta e vejo a briga. Eu vejo Davi vindo e vejo os homens todos chegando, soldados de Davi. E começa uma briga. E eu falo, meu Deus, meu pai está aqui. Meu pai veio me salvar. Aí a briga acontece, acaba toda a briga, os soldados começam a gritar, ei, ganhamos. E aí eu falo, meu pai ganhou. Abrem a grade, sai todo mundo correndo. Eu vejo meu amigo do lado, eu vejo assim, tá? A Bíblia para mim é assim, igreja. Eu vejo meu amigo do lado correndo, encontra logo o pai dele, vem, pai, e abraça. Aí eu vou na direção, cadê meu pai, cadê meu pai? Aí eu falo assim, ih, rapaz, pô, teu pai ficou lá atrás, ele não quis atravessar o rio. Cara, isso não é papel de cristão. Isso não é papel de servo, porque você tem filhos espirituais. Porque as pessoas olham para você. Porque eles olham para você e dizem, cadê aquele garoto que pregava? Cadê aquele menino que cantava de boné o tempo todo? Cadê aquela menina que louvava? Cadê aquele rapaz que vinha aqui e tirava uma palavra e falava assim, assim, assado? Cadê aquele homem que eu lembro que fazia peça super bem? Cadê? Eles olham para a gente desse jeito. Eles olham para a gente e esperam em nós. E esses são os filhos na fé que olham para você lá na frente. Lá na frente vem correndo na tua direção dizendo, cara, cadê? Cadê meu abraço? Cadê meu pai na fé? É você, o pai na fé. É você. Quem desistiu? 200. Os outros 400 estavam lá. E os 400 abraçavam seus filhos e diziam, cara, o teu pai, puxa, sei lá, pô, foi mal, teu pai está cansado, tu vai encontrar ele lá na frente. Ficava tentando de alguma forma justificar. Mas de fato,
aquele homem que era para estar ali na vitória não estava. E aí, para concluir essa história, a Bíblia diz que Davi pega todo mundo e fala assim, ó, todo mundo vai ter direito a ter tudo de volta, os seus bens, sua família e seus filhos, os que vieram e os que ficaram. Então, aqueles que foram, serviram como sucesso, vitória e resgate e restauração também para aqueles que ficaram. Mas só os que foram conseguiram vencer. Os que foram tinham no coração vitória. E os que ficaram só tinham gratidão. Sabe, eu fico olhando e eu fico pensando, meu Deus, eu sou muito grato pelo que tu tem feito. Mas eu gostaria muito de chegar lá no final e falar, combati o bom combate. Eu não queria chegar lá no final só dizendo, ai, muito obrigado. Eu queria dizer, eu fiz, eu combati o bom combate e eu fui até o fim. Sabe, é uma mudança. Você tem que saber quem é você. Você tem que saber se você vai ou se você não vai atravessar o rio. Porque cansado você está, amém? Chega um ano como esse, depois de pandemia, aí eu fico olhando, meu Deus, assim, as pessoas agora estão alucinadas por vacina. Cara, tem uma seringa, a pessoa sai correndo e dando o braço. A pessoa quer, sabe, o senhor está confiando numa coisa que, em nome de Jesus, tomara que isso que se resolva e tal, mas a fé das pessoas está posta em vacina, a fé das pessoas está posta em situações que podem nem resolver. Deixa eu falar uma coisa para você, aí eu vou falar o que o Claudinei colocou aqui agora, é uma fé colocada na areia. Porque, meu amigo, se isso vazar, se isso não funcionar, e se isso for destruído, onde fica a fé dessas pessoas? A minha fé não está aí. A minha fé está em Cristo. Estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis. É claro que tudo que tem acontecido em volta, eu já vou concluir, como as coisas estão acontecendo, e eu falo, meu Deus, as pessoas estão, de certa forma, enlouquecendo. Eu fui no mercado essa semana, e tinha uma família, eles começaram a falar alto um com o outro, discutindo no caixa registrador, porque tinha um garoto com uma bobininha daquelas de álcool, e ele ia jogando álcool em tudo que passava, na mulher, no dinheiro, em tudo, borrifando álcool para tudo quanto é lado, e pegava um saco assim de arroz, e ia virando, e botava ali, e, cara, uma loucura. Uma loucura, a mulher que fica empacotando, não, por favor, sai daí, deixa quem vai empacotar somos nós, e uma loucura, eles gritando um com o outro, eu falei, meu Deus, as pessoas estão enlouquecendo, sabe, e aí você fala, onde nós estamos, quem somos nós, sabe, igreja, eu no início do ano, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero só para concluir essa palavra, sabe, a Bíblia diz, lá em Apocalipse, nos últimos dias, e isso é, a palavra Apocalipse, e essa palavra na nossa Bíblia, ela traz um termo que às vezes não ajuda muito nós entendermos, mas se você pegar uma Bíblia em inglês, americana, e for lá no último livro, o nome do último livro não é Apocalipse, sabe qual é o nome do último livro? Quem sabe dizer? Revelações. Apocalipse, na verdade, a tradução é revelações. Você pega uma Bíblia americana, qualquer uma, em inglês ou da Inglaterra, qualquer uma Bíblia na linguagem, no inglês, tu vai ler a última palavra, está assim, Revelations, que significa revelações. A revelação, ela é algo que vai acontecer, presta atenção nisso, vai acontecer. Existe uma revelação que diz que nós, lá nos últimos dias, seremos marcados, as pessoas serão chipadas, não sei o quê. Meu amigo, uma pandemia que, com toda a violência, e eu não estou aqui menosprezando ela, já causou um tumulto louco, e as pessoas estão desesperadas pela vacina. Pode botar o que quiser, qualquer esperancinha de cura, as pessoas estão indo lá colocar. Sinceramente, você acha que quando vier algo realmente duro e sério, e Jesus fala isso, e quando vocês verem mortes, sinais e tudo que vai acontecer, ainda não é o tempo. Quando você imaginar aqueles sinais dos últimos dias, você acha que as pessoas não vão se jogar e aceitar qualquer coisa? Olha para os dias de hoje, olha para a situação atual, sabe? A loja Tubarão em Bangu está lotada, e as igrejas estão vazias.
Eu passei pela igreja lá no João de Lacerda, passei pela uma na Fiação, passei por uma na Tibagi, e vim andando, e vim olhando as igrejas. As igrejas estão vazias, as lojas estão lotadas. Casa de show, praia. Cara, eu levei horas para chegar aqui hoje, por causa de trânsito de praia. Então, se você começar a entender quem é você no teu ministério e o que você de fato quer, e olhando para esse ano de 2021, é um ano do incomparável, sabe? A gente tem que olhar e dizer, meu Deus, quem serei eu? O cara que vai ficar do lado de cá ou o cara que vai avançar o rio e ir lutar minhas batalhas? Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, sai para vencer suas lutas, sabe? Sai para vencer suas vitórias. Sai atrás dos teus filhos na fé, sai atrás da tua casa, sai pela tua família, sai pelos teus valores. O que te move de casa? O que te tira de casa? O que faz você de fato mover de paixão? O que de fato mexe com você? Faz o seu papel, faz a sua casa, muda a tua história. Quantas pessoas têm uma história de ano completamente diferente, sabe? Você pode ser um vencedor num ano de derrota. Você pode ser um homem cheio de saúde num ano de doença. Você pode ser um homem cheio da unção no ano de fraqueza. Você pode ser alguém diferente, alguém que de fato vai atravessar o rio e vai continuar. Você pode ser essa pessoa. Em nome de Jesus, não abandone a sua fé, não desista, porque quando você chega lá no final, a vitória é dos persistentes. Todos colhem, mas os persistentes vencem. Sabe, eu queria sair daqui, sabe, com essa unção de vencedor. Eu fico pensando em Paulo, apanhou, nossa, pedrada para tudo quanto é lado, mas ele sabia, lá na frente, eu vou mudar a história de uma população inteira. Lá um dia, lá em 2020, a Renove vai trazer a palavra de Paulo, porque ele sabia que ele estava impactando um futuro inteiro. Ele sabia que ele estava impactando uma geração inteira. Ele sabia que as pedradas valiam a pena. Ele sabia que valia muito a pena atravessar o rio. Ele não estava lutando nem só pela família dele. Ele estava lutando pelos filhos na fé. Eu lembro dessa palavra e eu vou concluir dizendo, a palavra que mais me impactou nesse final de ano, foi uma palavra que a pastora Márcia pregou, que eu preguei e que o Julinho também pregou, que foi, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas e não desista. E não desista. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está vindo o incomparável de Deus na tua vida. Sabe? Está vindo o incomparável de Deus. Queria deixar um mistério de louvor. Está vindo o incomparável de Deus na tua vida. O incomparável é aquilo que as pessoas vão olhar e vão tentar fazer uma comparação com a vida delas e não vão conseguir. Vão comparar a unção que está sobre a sua vida com a delas, mas também não vão conseguir. Vão comparar as coisas que estão acontecendo na sua casa, as bênçãos, o que está chegando, mas não vão conseguir, porque é incomparável. O incomparável é quase que uma dose para cada um, é quase que uma dose única e pessoal, sabe? É algo que é feito para você. Em nome de Jesus, igreja. Não é momento de desistir. Cansado eu sei que você está. Cansado eu sei que você está. Mas é hora de ser persistente. É hora de avançar. É hora de atravessar. É hora de concluir aquilo que Deus começou na tua vida. Sabe, ainda dá tempo. E vem aí o projeto de vida 2021. É hora de você já começar a pensar em resultados, em coisas que você espera para esse próximo ano. Eu queria orar por você. Fecha teus olhos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a tua casa, Senhor, a tua igreja. Senhor, vivemos momentos tão difíceis esse ano. Temos histórias das mais diversas. Cada um aqui pode dar um testemunho e é fácil. Cada um aqui tem uma história para contar, de luta, de superação, de choro, até mesmo de alegria. Mas foi um ano realmente
um ano que nós terminamos ele muito cansados. Senhor, pedimos o teu refrigério, mas principalmente pedimos em nome de Jesus que o nosso coração seja persistente e avance até o fim e não desista. Sabe, aqui no início Daniel trouxe uma palavra dizendo: é hora da gente se levantar e falar e clamar. Claudinei falou sobre as águas que batem, a tempestade que vem, numa casa que às vezes não tem alicerce. Mas Senhor, nós aqui, Deus, em nome de Jesus, e eu declaro e profetizo isso, somos todos aqui casas na rocha. Somos todos aqui casa na rocha, amém? Mas Senhor, como casa na rocha, nós também estamos cansados por esse ano de tanto vento, tanta chuva e tanta tempestade vindo. Nós não seremos abalados, mas nós estamos também cansados. Senhor, que nessa noite venha sobre nós, Senhor, essa chama que queimou no coração de Davi, para dizer: eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou atravessar esse rio, eu vou atrás desses inimigos, eu vou restaurar, eu vou recuperar tudo que foi levado. Meus filhos, minhas filhas, minha família, meus bens, minha prosperidade, o meu sustento, o meu emprego, tudo que o inimigo pegou, tudo que ele pegou, tudo que ele tomou, eu vou até lá. Davi tinha isso no coração. Ele veste a roupa sacerdotal e ele fala: Deus, eu devo ir. E Deus responde para ele: vai, Davi, que eu vou entregar tudo de volta na tua mão. Senhor, eu quero ter essa unção essa noite. Eu quero ter, Senhor, esse fogo essa noite, de olhar para aquilo que o inimigo levou esse ano e dizer: eu quero de volta. Ei, inimigo, devolve tudo, porque hoje eu estou sobre uma palavra. Eu estou sobre uma palavra, e a palavra é: vai até teu inimigo, porque ele vai te devolver tudo que foi levado, tudo que foi tirado. Avance, persista, mesmo que você esteja cansado, vai atrás dele. Em nome de Jesus, recupera tudo, saúde, família, casa, prosperidade. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, aos cansados, fica essa palavra de persistência. Fica essa palavra de persistência. Que se levantem os valentes de Deus, os persistentes de Deus, aqueles que têm a unção do Senhor, que estão prontos para o combate, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, firma no teu coração, sela no teu coração e fala: 2021 será um ano incomparável de Deus na minha vida. Será um ano incomparável de Deus na minha vida. Se você crê, diga amém. Se você crê, sela no coração e fala: essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Aleluia.